Vamos de Bíblia, Palavra de Deus, no Antigo Testamento. Eu venho fazendo, já fiz Isaías, estou fazendo Jeremias, a leitura da palavra, em vídeos, né? E falando de Jesus, sobre o genuíno evangelho, não sobre esse sistema religioso que nada tem a ver com Deus. É duro você ter que arraigar da sua vida coisas que são tradições, mas que não vão te levar à verdade. Heresias, né, de religiões que nada tem a ver com Deus. Então a gente precisa levar a verdade. Jesus falou que seríamos perseguidos por levar a verdade, e é verdade. Somos perseguidos todos os dias. Quando aconteceu a eclésia, que significa tirados para fora, e Jesus fez isso, tirou para fora do templo, do sistema religioso da época dele, que nada tem a ver com Deus. E hoje em dia não é diferente. Talvez hoje em dia seja pior. Talvez não, é pior, pois ele disse que ficaria pior, né? O mundo jaz no maligno e que pioraria. Viriam rumores de guerras, né? E a perseguição e o amor de muitos esfriaria. E esconderam muitos livros de nós, né? Na Bíblia. Esconderam vários livros no Evangelho, né? Nas cartas. E o livro de Enoque também. Só um minutinho, vou abrir aqui para o gatinho entrar. O que foi? Quer participar do vídeo? Hein? O que tu quer? Vamos lá. Jeremias 11. São os últimos versículos. Eu já fiz 2 vídeos em Jeremias 11. Capítulo 11. E restaram pouquíssimos versículos. Vamos falar dos últimos. Vai até o 20. Do 21º ao 23º. Jeremias 11. 21º versículo. Fala assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote. Só um minuto. De Anatote. Vamos lá. Que procuram a tua morte, dizendo, não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. 22º. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada. Os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. 23º. E não haverá deles um resto, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Então, aqui Deus está falando, né? O capítulo todo aqui, Deus tentando consertar o povo. Parece dia de hoje, né? Ninguém quer saber de Deus, ninguém fala de Deus. Os que falam estão no sistema religioso. São poucas as pessoas que conhecem a verdade realmente, do genuíno evangelho, que não necessita de nada físico. Deus é espírito. Não precisamos de templo. O templo existia erroneamente, né? Um erro de interpretação da palavra de Deus de Davi, que queria fazer um templo para Deus, mas Deus falou para ele não fazer nada, pois ele é Deus e não precisa de nada. Ele sim provê para o povo, e disse a ele que o estrado de seus pés é a terra, né? E que ele faria um templo para Davi. Ele sim traria um templo perpétuo, eterno, e esse templo era Jesus, é Jesus. E ele não entendeu nada e incumbiu
como já falei em todos os vídeos aqui quase, incumbiu Salomão, seu filho, né, de fazer um templo de pedra, que ele acabou tirando o tabernáculo, que abrigava a Arca da Aliança, e esse tabernáculo era coberto por pele de animais que representam a nossa pele. E ele levou para esse templo de pedra, e aí começou a ruir tudo, né? Pois não era para ser feito, era para esperar Jesus, que é o verdadeiro templo, eterno e perpétuo. Ali começou o erro. E tanto é que depois Salomão começou a servir demônios. Se ele começou a servir outros deuses, como está colocado na Bíblia, outros deuses que não é o Criador, são demônios. Não existe outro Deus. Deus abomina a adoração a outros deuses. São demônios, né? Então, o sistema religioso da época de Jesus, ele lutava contra o templo, e ele tirava para fora, e os que ele tirou seguiram ele. Ele pediu, ele ordenou, ele disse para os apóstolos levarem a verdade. Mas depois foi tudo distorcido novamente. E o sistema religioso, que na época de Jesus comercializava, hoje em dia não é diferente. Então é tudo na base de dinheiro, né? Se não tiver dinheiro, você estiver lá na frente como mendigo, você passa despercebido, ninguém te dá bola. Então você tem que prestar atenção se você realmente não está negando a Jesus. Se você está sustentando um templo de pedra, está enriquecendo um pastor ou um sistema religioso, dando dízimo, que não existe. O dízimo nada mais era do que alimentos aos levitas, dado pelos filhos de Abraão, das 11 tribos restantes, por conta de abrigarem, os levitas abrigarem a Arca da Aliança. Então, é muito erro, né? Muito erro que virou tradição e até hoje se perpetua. E Jesus disse que seríamos levados à presença de escarnecedores, de lobos, né? Vestidos de ovelhas. E nós deveríamos levar a verdade. Várias coisas Jesus falou e está acontecendo. A Bíblia, ela se cumpre diante dos nossos olhos, né? Então, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo, que é o único que convence, ele nos mostra a verdade. E quando a gente descobre a verdade nos liberta, como Jesus mesmo falou. E então, a partir daí, você não pode mais ser conivente com a mentira. Seria muito fácil chegar aqui e falar que o sistema religioso é lindo, belo e maravilhoso e concordar com isso tudo que está aí. Mas eu não me corrompo. Se eu descobrir a verdade, Jesus me mostrou a verdade através do seu Santo Espírito, eu preciso levar a verdade. Ai de mim que não leve, como disse Paulo, ai de mim que não leve o genuíno evangelho. Ok? Então prestem bem atenção em que você está crendo. Se você está sendo guiado por um homem, que é talvez mais pecador do que você está por fora. Você precisa tomar posse do que Jesus fez e falou e receber o Espírito Santo. Peça em oração que o Espírito Santo te convença e comece a prestar atenção, ler a palavra e ser guiado pelo Espírito Santo. Você vai ver que se o Espírito te convencer, que tem isso, é Ele que convence. A gente não pode obrigar ninguém a amar Deus, nem Deus obriga. Nós temos o livre-arbítrio. Você vai ver que, convencido pelo Espírito Santo, a sua vida vai mudar. Não como falam, né, que você vai prosperar, que você pode prosperar, sim. Pode mudar o teu pensamento, a tua maneira de pensar. Você para de gastar dinheiro à toa com coisas que não trazem benefício nenhum para a sua situação de vida, e você pode realmente prosperar mais. Mas o intuito não é esse, o intuito é espiritual, você prosperar espiritualmente. Pois da carne nada se aproveita, apenas o espírito. Então, a gente precisa criar tesouros no céu.
e não aqui na Terra. O intuito não é esse. Isso é uma coisa que pode acontecer. Você pode enriquecer, você pode empobrecer. O importante é que você pode estar infeliz, totalmente infeliz, com a situação de vida, pode sim. Mas a paz perto da felicidade é infinitamente maior, né? Então, estar em paz é muito melhor do que estar feliz. Você pode estar feliz, cheio de dinheiro, cheio de benefícios físicos e estar sem paz nenhuma. E o contrário também pode acontecer e é bem melhor. A paz não tem preço. E só quem te dá essa paz é o Espírito Santo. Então, preste bem atenção nisso. Coisas do alto. Ok? Fiquem com essa palavra, fiquem com a leitura, leiam bastante a palavra de Deus para interpretar corretamente. Leia Atos 17, 24, onde a palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso é uma verdade que precisamos entender. Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.